proposto para esta campanha, livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 14, aleluias, glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14, eu quero desde já externar o Eterno por mais esta muito rica oportunidade a qual Ele concede de podermos pregar a Tua Palavra, porque é uma imensa responsabilidade, mas também uma grande honra. Glorifico a Deus pela vida do pastor, que Deus abençoe, presbítero, missionária Janaína, a qual nos fizeram o convite, que Deus abençoe, amém. A cada um dos obreiros da casa, a pastora, que Deus abençoe, amém. Cada um que aqui se encontra, os irmãos, as irmãs, louvo a Deus pela vida do meu filho Leandro, que me acompanha essa noite, amém. Amém. Todos encontraram a palavra? Glória a Deus. Diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Podem sentar, glorificando o Senhor. Amém? Glória a Deus. O texto bíblico a qual nós discorremos a leitura, ele vai nos trazer a menção de um grande herói de guerra, de um homem a qual a sua nação o adorava, a qual a sua nação conclamava louvores, engrandecendo as suas conquistas, porque Naamã, a Bíblia descreve que era um grande general da Síria, um homem forjado em batalhas, em lutas, um homem impetuoso, forjado em conquistas. Mas com tudo isso, nós vemos que a palavra, ela vai descrever que a nação da Síria, quando olhava para Naamã, verdadeiramente observava e podia ver um grande herói de guerra, um grande patriota. Só que a palavra também, ela nos descreve a memória que um homem que tinha um reconhecimento não somente da sua nação, pastor, mas de todo o reinado e principalmente do seu rei. Ele tinha um inimigo muito aquém do que qualquer um a qual ele já tinha enfrentado. Esse inimigo que não era de uma forma visível aos olhos da sociedade, mas este inimigo a qual assolava as suas noites, a qual tirava a sua paz, roubava a tua paz, a qual lhe garantia noites de insônia. Mas este inimigo, quanto mais crescia, trazia preocupação dentro do coração deste general. Perceba que por volta do ano de 852 a.C., a palavra vai dizer que as tropas da Síria invadiram o reino do norte, invadiram Israel e trouxeram uma menina escrava. Essa menina fora feita como escrava e serva de Naamã, da esposa de Naamã. O interessante é entender que numa conversa, num diálogo aberto e franco entre Jesus e a samaritana no poço da herdade, o Senhor apresenta de fato quem é o verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele não depende da posição geográfica e nem do lugar a qual ele está. Mas o verdadeiro adorador, ele entende que aonde ele está, verdadeiramente, o seu posicionamento em santidade emana a glória de Deus para o ambiente. E verdadeiramente a presença de Deus se encontra onde encontra o verdadeiro adorador. Porque nessa conversa nós vemos que a mulher samaritana, ela apresenta pejorativas de alguém que conhecia a fundo a Torá, de alguém que de fato entendia as leis do Senhor. Ela apresenta o patriarca Jacó, ela apresenta o lugar da adoração, Siquém, santo templo em Judá, em Jerusalém. Qual é o lugar?
Jesus descreve no versículo 22: vós adorais quem não conheceis, mas nós adoramos a quem conhecemos. A apresentação é da Torá, a apresentação é de um povo que não teve a miscigenação, de um povo que não foi corrompido, mas continuou com a linhagem judaica, continuou como sendo um povo eleito por Deus, não teve a mistura com os demais povos, mas por cuidar disso, a palavra continuou mantida dentro da nação de Israel, e pela palavra está mantida, não teve outro Deus a ser adorado. Só que Jesus, vendo tudo isso, ele ainda contempla, pastor, o que já foi citado remotamente aqui essa noite. Tem a Torá, tem a palavra, mas não tem a vida. Tem um contexto do conhecimento, tem a teologia, mas não tem a vivência de vida. E é por isso que Paulo depois escreve dizendo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo mostra a incapacidade de cumprir a lei. Só que se verdadeiramente formos cumpridores da lei, nós estaremos vivendo segundo a preposição ordenada por Deus de um adorador, o que Ele espera de um adorador, porque verdadeiramente nós temos que entender: adorador vive em obediência e santidade, e se eu não sigo a palavra do meu Senhor, eu não obedeço, e por não obedecer eu já estou pecando, eu já não estou tendo uma vida santa. Só que quando ele olha para o contexto histórico, vê as falhas, tanto passada como da era atual a qual ele estava, daquele momento, ele percebe, pastor, de fato, tem um templo, mas a presença não se encontra. É por isso que no 23 ele vai dizer: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque adorador que é adorador, ele não depende do lugar, porque o adorador ele faz questão de sempre estar posicionado. É por isso que Jesus diz: porque o Pai procura os tais. Não é que o Pai não saiba onde eles estão, o Pai sabe. Só que o adorador, ele tem algo consigo. Diante da circunstância a qual ele vive, ele não murmura. Diante da situação que ele está passando, ele não pensa em deixar a igreja. Diante do momento que ele está, ele entende algo: não é para a minha morte, não é para a minha vergonha, não é para a minha derrota. Eu posso até ser envergonhado durante um momento, eu posso até ser caluniado, eu posso até ser perseguido, mas verdadeiramente o meu Deus é imutável, Ele é inerrante, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e a minha alma sacia pela adoração eterna. Porque o verdadeiro adorador, ele faz questão de se apresentar diante as dificuldades. Quantas pessoas, principalmente na era atual, diante de um problema, a primeira coisa é dizer: eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais, nada muda, nada é transformado, está no mesmo. Deus usou o pastor, usou a pastora, usou os obreiros, presbíteros, e nada aconteceu, eu vou desistir. Mas entenda bem, igreja, Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. O tempo de Deus é o Kairos, e dentro dele não há segundos, não há milésimo, não há séculos, não há cronometragem como há no Cronos, que é no nosso tempo. É por isso que nós muitas vezes queremos agir de uma forma imediata, somos imediatistas devido ao nosso tempo. Mas só que um verdadeiro adorador, ele entende algo, pastor: eu não vivo mais de uma forma cronológica, porque verdadeiramente eu já morri com Cristo Jesus, e eu ressuscitei com Ele, e verdadeiramente eu não pertenço a
neste mundo. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro. Verdadeiramente a minha morada é as mansões celestiais, é o céu. Eu pertenço ao céu. E com tudo isso, nós vemos que essa menina, ela ensina o que é ser adorador. Porque perceba comigo, ela estava vivendo no tempo do rei Jorão, o rei de Israel. Perceba comigo que no seu tempo o profeta era Eliseu, sucessor de Elias, o leão dos profetas. A nação de Israel, o reino do norte, estava num declínio espiritual. Jorão, ele estava tentando estabelecer o culto, estava tentando estabelecer os princípios da adoração. Só que por outro lado, em Dan e em Betel, ele permitiu que os bezerros de ouro ainda estivessem de pé. Não derrubou os bezerros de ouro. Era um falso avivamento. Era apenas um movimento. Como nós vemos hoje em dia. Muitas vezes nós vemos um movimento e achamos que é avivamento. Porque o avivamento genuíno, ele não é fruto de movimento, mas ele é fruto de arrependimento. O verdadeiro avivamento, ele comove primeiramente na minha alma necessidade de transformação, de mudança, me faz entender que verdadeiramente eu preciso ser moldado e ser limpado com o caráter de Cristo Jesus em minha vida. Meu Deus, aleluia. O arrependimento, ele proporciona libertação, porque o arrependimento ele me faz enxergar. Eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou errante, mas o meu Deus é santo, e Ele requer de mim santidade, porque se não fora isso, Ele não teria dado a ordem em Levíticos, e depois em 1 Pedro 1,16 Ele não voltaria a dizer: sede santo, porque eu sou santo. O que Deus sempre espera de cada um de nós é uma vida em santidade, para que verdadeiramente a glória de Deus seja visível e real através da nossa vida, para que quem olhe para nós possa olhar e contemplar verdadeiramente: este homem, esta mulher tem o Espírito Santo de Deus repousando em tua vida. Porque quando o Espírito repousa, tem vida, tem existência, verdadeiramente é gerado aquilo que não existe. É por isso que Deuteronômio eles vem trazendo a ilustração da águia. O que a águia faz sobre mim? Ela repousa até que aquilo que está sendo gerado venha a ter vida. É isso que acontece, é por isso que Paulo disse em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Porque enquanto a palavra é pregada, o Espírito repousa. É o que aconteceu em Atos 2. O Espírito estava repousando, e enquanto ele repousava, verdadeiramente ele estava trazendo vida àquilo que não tinha. É por isso que quando Pedro prega, era uma palavra que não tinha uma exegese perfeita, era uma palavra que não tinha uma hermenêutica profunda. A sua exegese não era histórica, a sua exegese não era cultural, mas verdadeiramente o poder da palavra era vivo, porque o Espírito estava pairando, e enquanto ele pairava, gerava vida. Deus está dizendo aqui essa noite: o Espírito já pairou, tem vida a ser gerado, tem vida a ser gerada, e verdadeiramente Deus está na casa. Veja, durante esse período, essa menina chega sobre esses aposentos. Ela vem para a casa de Naamã. Ela vê todo o contexto que não fora revelado à sociedade. Somente Naamã, a sua casa e o rei sabiam. Aquilo que o assombrava, aquilo que tirava a sua paz. E dentro deste contexto, eu quero trazer duas ações terrenas que movimentam uma do céu em nosso favor. A primeira ação terrena se chama necessidade, porque havia uma necessidade para Naamã. Perceba comigo, igreja, que ele tinha fama,
ele tinha vitórias, mas era leproso. A Bíblia vai dizer que a lepra, ela era vista como uma maldição. E uma certeza que ele tinha era que quando a lepra se espalhasse pelo seu corpo, ele não somente iria perder a pureza e o ritual de honra, seria levado para fora da cidade, assim como também no contexto da nação de Deus, todo o território mundial naquela época assim também fazia. Ele ia perder a honra, ele ia perder a riqueza, ele ia perder a fama, ele ia entrar no esquecimento, ia morrer sozinho. Um homem que toda a nação conclamava as suas vitórias, as suas conquistas, a confiança da nação repousava nos braços de Naamã, porque quando Naamã entrava em uma guerra era certeza, pastor, haverá vitória, verdadeiramente seremos vitoriosos. Mas agora esse homem que via tudo isso, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo status, ele estava diante de uma impossibilidade. E essa impossibilidade tinha um nome: cura da lepra, cura da morte, cura do mal. O mal estava vencendo. Verdadeiramente, quantos hoje não vivem com a lepra? Nós possamos ter uma aparência que de fora, todos que olham o nosso exterior pensam que está tudo bem. Só que por dentro a lepra do orgulho, a lepra da amargura, do pecado escondido, a lepra que muitas vezes nós não conseguimos mais agir porque perdemos o controle dela. É como o sábio Salomão disse em Cantares 2,15: as raposinhas, o pequeno pecado que destrói a vinha, destrói a comunhão, tira a presença de Deus da nossa vida. Só que isso já gerou um vício, um ciclo vicioso, e nós perdemos o controle, não conseguimos mais tirar da nossa vida. A lepra de Naamã era verdadeiramente a hanseníase, era verdadeiramente a lepra carnal. Mas só que hoje muitos têm uma lepra que se chama vício, que se chama pecados, adultério, prostituição, pornografia. Quantos estão vivendo com essa lepra e ela gera um vício e muitas vezes não consegue mais abandonar essa lepra? Perdeu o controle. Pede perdão agora, daqui a pouco faz de novo. Pois é. O arrependimento não é genuíno, não é arrependimento. É a falsa teologia que está sendo ministrada na era atual, a hipergraça. Deus, Ele está disposto a perdoar a todo momento. O ser humano, por ter o conhecimento da graça, do favor imerecido, já vai lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, vem dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu pecar aqui agora, Deus vai me perdoar. Se eu fizer só mais essa vez, ninguém vai saber, ninguém está vendo. Só que a Bíblia vai descrever que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Chamas de fogo é porque não tem pecado que fique oculto aos olhos do Senhor. Tudo Ele está vendo, dele nada pode ser escondido ou apagado. Tudo Ele vê. A tua esposa pode não ver, mas Ele vê. O teu esposo pode não ver, mas Ele vê. Os teus pais podem não ver, mas Ele está vendo. Aleluia! Aleluia! E perceba, Glória a Deus. esse falso argumento dessa hipergraça, porque a graça é o atributo daquilo que não merecemos. Ela traz a salvação e nenhum de nós merecemos. Ela vai ao oposto da misericórdia, porque a misericórdia, Lamentações 3:22, vai dizer que é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia, ela retira o que merecemos. Ela retira a morte, retira
a condenação. E a graça traz o que não merecemos, dá o que não merecemos, que é a salvação. E nesse contexto, o que essa menina faz e me chama a atenção é expor a cura para Naamã. É um cumprimento do que Jesus disse em Marcos 16:15: ide por toda a terra, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Perceba que essa menina tinha qualquer argumento, pastor, para negar a Deus. Ela foi levada como escravo, era instrumento de vergonha em terra estranha. Ela tinha todos os motivos para deixar Naamã de lado. Você me trouxe como escravo, isso é obra de Deus, você está pagando pelo teu mal. Quantos crentes facciosos vemos hoje em dia que usam oração contrária, mas oração contrária é macumba. Crente que é crente, ele ora, ele perdoa, ele entende que a maior mensagem já pregada foi oferecer o perdão, e foi em silêncio no madeiro, como já foi falado aqui essa noite, sem dizer uma palavra. Ele estava dizendo: Pai, eu os perdoo, verdadeiramente eles estão livres, verdadeiramente as suas agressões, os seus pecados estão perdoados. Então por quê que queremos o mal do nosso próximo? Já estamos fora do reino. Qual que é a ordem do segundo mandamento? Jesus, ele recitou os mandamentos em Marcos 2:27. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita até a parábola do bom samaritano para mostrar quem que era o próximo. Porque no caminho passa o sacerdote, não faz nada. Passa o levita, não faz nada. Eu até entendo um pouco, segundo a tradição. Só que por outro lado eu entendo que o meu Senhor, ele veio sobre a terra para quebrar os protocolos. Porque pela tradição, se o sacerdote ele tocasse em alguém morto ou quase morto, ele teria que arrumar um cordeiro, um carneiro vermelho, de pele vermelha, para oferecer o sacrifício. E isso era muito raro desde aquela época. E durante 7 dias ele ficaria deixado de lado, não poderia exercer a sua função. E o que o sacerdote mais amava era exercer o seu sacerdócio, era trazer o conhecimento do povo, a vontade genuína do Espírito Santo, a vontade de Deus. É por isso que ele não toca. Só que aí Jesus, ele chega e ele quebra o protocolo, porque ele vem mostrando: há uma divisão, há uma ruptura, há uma briga de duas nações que foram chamadas juntas. Uma foi rejeitada devido à miscigenação. Os samaritanos agora são deixados de lado pela miscigenação, pela mistura de povos, pela mistura de etnias, e agora eles são vistos como excluídos, como alguém que não merecesse a salvação. Mas Deus vem dizendo: mas veio o samaritano. Mas veio o samaritano, e esse teve íntima compaixão. Ele estava mostrando: aqueles que dizem ser santo não têm íntima compaixão. Aqueles que dizem ter a presença não sente a presença olhando, não consegue ver Deus na vida do teu irmão. Mas aquele que dizem ser profano, é esse que conseguiu enxergar: verdadeiramente eu tenho que ajudar, verdadeiramente é filho de Deus. O que essa menina entendeu foi isso. E por isso agora ela vai dizer: quem diria, se o meu Senhor estivesse em Samaria, há um profeta, há um homem de Deus, e quando ele abre a tua boca, o Senhor se manifesta na terra. Verdadeiramente o Senhor iria curar essa lepra. Perceba comigo que o aspecto de uma verdadeira adoradora muda o ambiente. Porque quem é adorador, pastor,
ele passa pelo luto, passa pela luta, passa pela prova, passa pelo vale, passa pela dor física e emocional, ele passa por tudo, glorificando a Deus. Ele transforma o ambiente, ele entende que o ambiente tem que ser um recinto aonde verdadeiramente Deus tem prazer em habitar, porque a Bíblia descreve: aonde Jesus está, alguma coisa acontece, e aonde tem adorador, ele traz a presença. Ele entende, pode até parecer impossível, pode até estar demorando, mas se eu trazer Jesus, vai mudar o ambiente. Meu Deus! O ambiente será mudado, Glória! o ambiente será restaurado, Glória! Eu creio. porque verdadeiramente eu entendo, eu preciso de Jesus. Perceba, essa mulher, ela traz uma apresentação, essa menina, que verdadeiramente muda todo o cenário do que é ser fiel. A Bíblia descreve a fidelidade de um homem chamado Jó, íntegro, justo, um homem reto, que desvia da aparência do mal. Palavras ditas pelo próprio Deus. Porque quando Satanás sobe ao céu, os anjos não o identificam, mas o Eterno, que é o Criador de todos os seres e todas as coisas, já o avista de longe e vai dizer: de onde viera Satanás? E ele vai dizer: de rodear e vagar sobre a terra. Agora, perceba comigo que o próprio Deus vai fazer questão de fazer menção de um reles mortal. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, justo, que desvia da aparência do mal. Verdadeiramente são atributos que trazem a presença de Deus e testifica verdadeiramente que Jó vivia em santidade, porque ser santo é ser separado, e ser separado não é viver pelo mundo, mas é viver para Deus, é viver a palavra, é viver o querer e a vontade de Deus. Mas perceba comigo que o interessante ainda maior, presbítero, é o quê? Ele é de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, terra idólatra, da onde o Senhor tira Abraão, pastor. Só que para Abraão, como é que é o contexto? Deus se apresenta. O pai de Abraão é fabricante de imagens. Abraão conhecia todas as divindades presentes da época. Só que Yahvé, ninguém tinha visto falar. Ninguém conhecia. Só que a Bíblia, por outro lado, vai dizer que a esposa de Abraão era estéril. Quanto ele não deve ter clamado a esse vasto panteão de deuses? Quanto ele não deve ter pedido a tantas divindades? Só que não obteve respostas. Só que agora, quando o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, resolve aparecer em cena, não precisa Abraão chegar e tentar dialogar. É ele que chama ele para o diálogo. Ei, Abraão, sou eu, Criador dos céus, da terra e do universo, e agora eu te faço convite. Vem, eu vou te levar para uma terra em que manda leite e mel. E sabe aquela esterilidade que você está pedindo aos demônios, achando que são Deus, e nada aconteceu? Estou eu entrando no ventre de Sara, mas é no meu tempo. No meu tempo chega a vitória. Deus está dizendo para você aqui essa noite: não te preocupe, há uma promessa estabelecida sobre a tua vida, e no tempo do Senhor você viverá a realização dessa promessa. Aleluia! Porque nós não dependemos de aceitações, ou que verdadeiramente pessoas venham acreditar. A promessa foi estabelecida sobre a tua vida. O argumento em Marcos 16:15 me chama a atenção, a qual nós citamos: pregai o Evangelho a todo aquele que crê. Há um argumento, há uma questão, pastora, de fé. Crê.
tem que quê? Se Deus liberou uma palavra para a minha vida, não está acontecendo ainda porque sou imediatista. Eu venho e digo, Deus usou o pastor, mas nada aconteceu. Qual é o meu posicionamento? Porque se eu creio, eu já me posiciono. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: há uma palavra que foi liberada sobre este altar ao teu respeito. Essa palavra verdadeiramente foi dita por Deus, e Deus, Ele está dizendo: falta alguma coisa. Sabe o que está faltando? É o teu posicionamento. Porque na hora que você se posicionar como Ele espera, verdadeiramente você vai se lembrar da promessa e dizer: se bem que Deus usou o pastor, se bem que Deus usou os presbíteros, a pastora, a missionária, e verdadeiramente realizou. Porque o que Deus está te dizendo essa noite, a palavra foi liberada e não foi do homem, ela veio dos céus ao coração do homem, mas falta o posicionamento. Posicione, porque a vitória está chegando. Perceba comigo, igreja. Essa menina chama atenção para mostrar qual é a sua origem, qual é a sua identidade. Ela se apresenta dizendo: sou de Israel, sou de Samaria, sirvo ao Criador dos céus e da terra. Agora ela apresenta a identidade: sou serva. Sou serva. E servo no grego quer dizer escravo. E se eu sou escravo, eu tenho um senhor, eu tenho um governante, eu tenho um dono. Aí é a preposição de poder dizer o que o texto bíblico ensina: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando eu entendo verdadeiramente que eu sou servo, que eu já não tenho mais as minhas vontades, eu não vivo mais pelos meus deleites, mas eu vivo aquilo que Deus Ele quer para a minha vida. E verdadeiramente a palavra vai dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ela apresenta a sua identidade, a sua origem: israelita, filha de Abraão, patriarca, serva do Deus vivo. O Criador, Ele está na casa essa noite, e verdadeiramente Ele está perguntando: qual é a tua origem? Qual é a tua identidade? O que revelará a transformação, a mudança, é você se posicionar, porque no teu posicionamento será revelado a tua origem e a tua identidade. Verdadeiramente, aqui está a noiva do Deus vivo. Verdadeiramente, a nossa origem já foi ministrada aqui essa noite, é a cruz do Calvário. E verdadeiramente a nossa identidade: servo, filho, filha, noiva, verdadeiramente pertencentes ao céu. Perceba comigo, a declaração dessa menina traz uma certeza. Lá eles estão no colapso, mas tem alguém que ainda se santifica, e haverá diferença. Segundo ponto, segunda ação terrena se chama crise, porque a lepra trouxe a crise. Perceba comigo que quando ele recebe os relatos da menina, mesmo estando em ações amargurosas, ele tem uma esperança. Porque a crise estava lhe matando, pastor. Porque na mente de Naamã, ele só via uma coisa: é impossível ser curado, é impossível eu ser restaurado. Porque não tinha recursos da medicina, a ciência não estava no estágio avançado como está hoje. E a hanseníase, que é a mesma da lepra, hoje é tratável, na época não era. Era símbolo, sinônimo, certeza de morte. Ele só tinha uma certeza:
Se essa lepra se espalhar cada vez mais, eu morrerei. Acabou a história. A crise ofuscava uma certeza. Não me resta esperança. Eu não tenho mais salvação. Só que quando a menina lhe oferece a cura, verdadeiramente o que já foi dito aqui, o Espírito pairou, o Espírito repousou sobre a vida de Naamã. E naquele momento o pastor Naamã entendeu: eu preciso ir ao encontro do homem de Deus. Eu preciso ir ao encontro do profeta, porque verdadeiramente quem conhece o Deus que serve, ele pode até não ter uma oratória perfeita, mas ele tem convicção em apresentar o seu Deus. Ele tem convicção e a sua palavra verdadeiramente arde na tua alma, e essa certeza que sai dos seus lábios convence o coração e o ouvido daqueles que ouvem, porque verdadeiramente entende: este Deus, ele tem o poder de mudar a minha história. Ele verdadeiramente quer restaurar a minha vida. A segunda crise de quem acha que é santo, mas é profano. Tem nome de santo, mas é idólatra. Porque perceba comigo, Israel era conhecida como nação santa, sacerdócio real. Era o que Deus tinha estabelecido lá em Êxodo. Será um sacerdócio perpétuo. Por eles perder, Pedro diz: em vós sois a geração santa, sacerdócio real. Perceba que a nação que se engrandecia, mas só que eles estavam no declínio espiritual. Porque quando Jorão combateu os cultos fenícios, ele remove as colunas sagradas de Baal. Ele ainda permite a adoração aos bezerros de ouro em Dan e em Betel. O pecado foi jogado por baixo do tapete. O pecado não foi tirado totalmente. E para verdadeiramente a glória de Deus se manifesta sobre nossa casa, sobre a nossa vida, o pecado tem que ser removido totalmente. Perceba que quando ele envia a carta, mesmo o rei Jorão, ele estabelecendo a volta da presença, tentando trazer o avivamento e o verdadeiro culto de novo, ele entende algo. Ele rasga as suas vestes. Porventura eu sou algum Deus? O que ele quer é guerra. É pretexto de guerra. Ben-Hadad está querendo é guerra. Porque senão ele não mandaria essa carta e ainda enviaria o seu general. O pretexto de Ben-Hadad para mandar essa carta para mim é porque verdadeiramente ele quer acabar com Israel. Muitas vezes, quem tem os olhos espirituais fechados não consegue enxergar o trabalhar de Deus. É por isso que Jesus em Mateus ele vem dizendo, Mateus 7, antes de apontar a trave que está no olho do teu irmão, o cisco, tire o arqueiro que está no teu olho. O que Deus ele estava dizendo era para ter discernimento. Era o discernimento que ele estava trazendo. Ele estava trazendo conhecimento ao coração daqueles homens, daquelas mulheres e também ao nosso. Primeiramente, se purifique, se limpe. Aí depois, observe se é hora de falar ou se não é. É por isso que ele fala: não jogueis o que é santo aos cães, e nem as pérolas aos porcos. Santo, ele estava dizendo de extrema santidade. O povo sabia o que era os utensílios do templo, porque hoje em dia tem pessoas que sobem para pregar, mas estão no âmbito da prostituição, ainda estão no âmbito das drogas, da cachaça, ainda não mudaram, tem aparência, mas não mudaram. E Deus compara eles aos cães.
porque não dão valor ao que é santo. E os porcos, as pérolas. A joia mais preciosa do Império Romano, mais preciosa do que os diamantes da era atual. E quando joga os porcos, eles não dão valor, porque até podem se aceitar a Jesus, podem até começar a vir para a igreja, mas não tem mudança de vida, pastor. A vida ainda continua a mesma. E no final do texto ele ainda leva: cuidado, porque pode te atacar. Cuidado, porque pode voltar contra você. Aleluia! Então por isso que ele já alerta: não dê a quem é santo o que é santo a quem é profano. Não dê o que é especial, precioso a quem não está nem aí. Porque quando você tentar corrigi-lo, ainda voltará contra si. Perceba comigo que quando o rei recebe isso, ele entende dessa maneira: o que ele quer é guerra. Ele não estava com os olhos espirituais abertos, ele não tinha discernimento. Por ele ver os cultos profanos, ele não conseguiu enxergar e se lembrar que dentro da profanidade havia um santo que estava tentando purificar. Porque enquanto estiver alguém santo, a glória de Deus ainda desce. Porque enquanto ainda estiver um verdadeiro adorador, verdadeiramente o céu se abre e a glória de Deus encrelecerá o lugar. Perceba. Deus fiel, aleluia. Quando Eliseu sabe da resposta, ele vai até ele. Diz: manda vir a mim. Ele vai saber. Tem profeta em Israel. O nosso Deus é um verdadeiro Deus. Ele vai entender que não veio aqui em vão. E no terceiro ponto, foram duas ações da terra. Agora, a ação do céu, conhecida por toda a igreja, que se chama graça. Graça, favor imerecido. Perceba comigo, igreja, algo extremamente relevante aqui. Porque Naamã, quando ele é recebido dentro da nação de Israel, não foi pelo profeta. Ele chega até a casa do profeta, mas ele ordena que o teu servo saia para receber Naamã. Naamã, por estar acostumado com os holofotes, por estar acostumado com os aplausos, esperou que seria recebido como uma estrela, como alguém em ascensão, como alguém que realmente tivesse a sua importância como ele tinha, vista pelos olhos da Síria. Só que entenda, Jesus disse que no reino do céu, o que é maior é o menor, o que é grande é o que serve. Verdadeiramente aquele que se humilha aos pés do Senhor, esse será exaltado. Mas a humilhação está nos pés do Senhor. Perceba que agora ele chega até ele a resposta, além de não ser recebido como queria, como achou que deveria ser. Ainda bem, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele lembra-se agora de Damasco, a capital da Síria, os rios, Farpana, e agora ele vai lembrar, os rios são limpos, as águas são cristalinas, agora este rio barroso, as águas são sujas porque o rio é barroso, eu vou mergulhar neste rio imundo. Por que não me pediu para me mergulhar em Farpana? Perceba comigo algo interessante, que aquele que caminha do lado de quem é sábio, ele se torna sábio. Mas aquele que caminha com quem é tolo, se tornará cada vez mais tolo. Porque um dos seus servos vai dizer: se tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Porque uma coisa tão simples não pode ser feita. Faça conforme ele disse. Já estamos aqui. O que temos a perder? Faça. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite:
Eu já liberei uma palavra. Eu já dei uma ordem. Eu já mandei se posicionar. Eu já mandei obedecer. Mas o porquê continua relutando? Meu Deus. É algo tão simples, agora eu dei a ordem. É só se sujeitar. Deus está cobrando. Sujeite-se. Sujeite-se porque ainda tem oportunidade. Sujeite-se porque ainda tem esperança. Olha. Porque o Senhor ministra em meu coração que a pessoa que está aqui essa noite, que muitas vezes questiona com Deus, Senhor, mas até quando? O porquê? Até quando eu vou viver isso? O Senhor prometeu que ia mudar e até hoje não vejo uma transformação. Deus manda dizer, libertação pelo marido. Só que o Senhor manda te dizer qual tem sido o teu posicionamento na tua casa. Os meus olhos são como chamas de fogo. Tenho eu contemplado os escândalos, tenho eu contemplado as crises, tenho eu contemplado que verdadeiramente não teve um posicionamento de quem é santo. Aleluia. Como porventura pode dizer, Senhor, tu prometeu, mas o teu posicionamento não tem mostrado que você verdadeiramente tem a minha identidade. Deus está te dizendo, eu te fiz uma promessa, filha. Eu te fiz. Mas cadê agora a tua parte? O que vai salvar o teu marido é o teu testemunho, é a tua conduta, é o teu posicionamento. Porque quando ele olhar, ele vai ver verdadeiramente tem posicionamento, verdadeiramente tem algo diferente, verdadeiramente mudou. Perceba comigo que quando ele entra dentro do rio, o milagre não acontece nos 6 primeiros mergulhos. Os 6 primeiros mergulhos não houve milagre visível, mas houve milagres ocultos, internos. Aleluia. Porque já estava sendo gerada uma transformação. É por isso que o texto bíblico aponta que a pele dele ficou purificada como de um menino. Lembra de Jó? Quando Jó ora pelos acusadores, pelos amigos, ele ora e a Bíblia descreve: a pele de Jó ficou como a pele de um menino. O que Deus estava mostrando era o que ninguém conseguia ver. Por mais que apontassem dizendo, tu está em pecado, tu está em adultério, Jó, alguma coisa você fez contra Deus. Quando Jó ora, se torna visível o que já estava dentro. Sempre esteve em santidade, sempre esteve em pureza, sempre esteve em obediência. Verdadeiramente a presença nunca saiu de Jó. Ele demonstrou que verdadeiramente Deus sempre esteve ali. Perceba comigo que agora na mão é purificado, é restaurado, e verdadeiramente a sua carne remeteu à pureza. Porque a pureza não começou no primeiro mergulho. A pureza começou ainda na Síria, na terra que pelos israelitas era vista como homens sem futuro, como pagãos, idólatras, pessoas imundas. Só que dentro do contexto imundo havia alguém santo, havia alguém limpo. E aquela que estava limpo disse: lá em Israel tu encontrarás cura, tu encontrarás salvação. Porque ela entendia algo, pastor. Veja que ela manda ele ir até o profeta. Deus levanta profeta para quê, igreja? Para que os profetas são levantados? Não estou falando dos falsos, dos midiáticos de hoje, não. Porque os de hoje só querem profetizar em troca do Pix, só quer profetizar em troca de aparência, em troca de status, procurando agenda para pregar nas igrejas. Só isso que os profetas de hoje querem. Aí vem dizendo, traz uma revelação para alguém que está em pecado e diz que Deus está se agradando. Quantos acontece isso?
Meu Deus. Traz profecia da carne. Só que o profeta que Deus levantava tinha uma diferença, porque o Espírito descia sobre ele. E quando o Espírito descia, ele chegava e dizia: o Senhor está dizendo, conserta a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque verdadeiramente Deus, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação, Ele quer trazer salvação. Profeta que é profeta não se vende, mas fala aquilo que Deus ordenou. A menina mandou ele ir até o profeta porque ela sabia, não vai ser a cura só física, vai ser a cura espiritual, vai ser a cura da alma. Verdadeiramente ele vai ser curado por completo, porque a cura começa de dentro para fora. A lepra era visível externamente, só que a doença era interna. Deus está dizendo aqui essa noite: eis que o Espírito repousa sobre ti. Há 7 mergulhos preparados, 7 mergulhos que vai tirar o orgulho, vai tirar a soberba, vai tirar a prepotência, vai tirar a desobediência, vai tirar a avareza, vai tirar os vícios, vai tirar a pornografia. Verdadeiramente Deus está na casa e Ele está dizendo: a cura está sendo gerada, a cura está sendo gerada, a palavra está curando. Se coloque de pé. Hoje Deus te trouxe aqui